Andar, caminhar, são atividades físicas que trazem grandes benefícios ao corpo humano. A melhora do cardiovascular, a diminuição do risco de doenças ligadas ao sedentarismo ou até mesmo a diminuição de depressão. Se tudo isso junto proporcionasse ainda uma competição entre pessoas que caminham, isso é o ideal de um esporte que a gente chama de trekking ou enduro de caminhada. Esse esporte nasce na África do Sul e é trazido através dos ingleses para as Américas e até hoje é praticado no mundo inteiro. A DuVale TV, através do programa DuVale Esportes, tem o orgulho de cobrir toda a matéria sobre o circuito Desafio Brasil de Trekking, patrocinado pela Faculdade EduVale e organizado pela Polo Cuesta e a Mochila BR. Aqui teremos mais de 130 atletas participando em diferentes categorias: elite, graduado e trekking ou iniciante. Esse esporte consiste, entre outros, em ter uma boa percepção sobre o tempo, a distância e a regularidade. Essa organização está sendo feita aqui na Fazenda EduVale, onde os participantes e atletas poderão desfrutar também dessas lindas paisagens que são feitas aqui na fazenda. Ele vai se dividir em 2 dias, no noturno e no diurno, onde que teremos 4 etapas ao total e os participantes saberemos ao final dessas 4 etapas quem será o grande campeão. Estamos aqui com um dos organizadores do evento, aqui da Faculdade EduVale, do trekking, que são 3 etapas na verdade, e a gente vai tirar um pouquinho mais das dúvidas aqui com o Evandro, que é um dos organizadores do grupo EduVale. Também temos organizadores do próprio trekking. Ele vai tirar aí umas dúvidas pra gente. Evandro, quantas equipes são? As equipes são divididas em 3 categorias, né? Trekkers, que são os iniciantes, os graduados, que são aqueles que já têm uma certa experiência, que foram bem nas categorias trekkers e alçaram a categoria superior, e a elite, que é aqueles que já andam há bastante tempo já, né? Então, nós temos hoje 6 equipes, elites e graduadas, hoje na trilha, nesse momento, disputando a prova da primeira prova, a prova noturna. Essa prova é feita só para elite e graduado, porque a equipe iniciante começar pela prova noturna é muito difícil, não é simples. As iniciantes vão amanhã, né, de manhã, eles vão fazer a prova deles, que é a mesma planilha, é a mesma prova que a elite está fazendo hoje à noite, eles vão fazer amanhã de manhã, com algumas informações a mais, porque são iniciantes, né? Então, nós só saberemos os grandes vencedores, na verdade, após as 3 etapas, é isso? Exatamente. As equipes hoje eles terminam, eles entregam o chip, que é todo feito eletronicamente, todos os controles, né, todos os postos de controle. Eles entregam o chip da primeira prova hoje e amanhã recebem um novo chip para iniciar a segunda etapa. Aí no meio da prova eles vão entregar o segundo chip e receber um novo chip para a terceira prova, que começa no meio da segunda. Então por isso que é um desafio Brasil. São 3 provas em 2 dias aí realmente para as equipes elites e graduados. Os iniciantes não. Iniciante é uma prova só durante o dia, para eles conhecerem o esporte também, mas também tem premiação. Evandro, colocando Avaré no mapa do campeonato de trekking no brasileiro, né? Por exemplo, qual foi o grande ideal, por exemplo, do grupo EduVale? Como que foi essa ideia? Como que chegamos até a essa possibilidade de trazer uma etapa dessa para dentro de Avaré? A EduVale já há muitos anos patrocina, né, uma equipe de trekking, né? Sempre apoiou. Daí durante algum tempo a própria equipe não havia participado e retornou. E foi no ano anterior ao início da pandemia, né, 2019, no último Desafio Brasil,
A equipe da Faculdade Edu Vale, inclusive, né, que é a equipe quadrilha, que é da categoria Elite hoje, nós nos sagramos campeões, né, da categoria graduados na época. E aí houve, né, uma vontade muito grande, chegamos na categoria Elite e nós queríamos trazer uma prova para Avaré. Nós somos uma equipe de Avaré, junto com a equipe Fênix, que também é de Avaré, né, da Cris, da Ilane, um pessoal que compete com a gente já há muitos anos também. E a gente sempre vai para Botucatu, vai para São Manuel, vai para outros lugares onde o circuito de trekking acontece. Já fomos para toda a região de Campinas, Jundiaí, para aqueles lados. Nós queríamos muito trazer de volta para Avaré. A Edu Vale já trouxe 2 vezes a prova para Avaré. E dessa vez nós conseguimos trazer para marcar realmente o reinício, porque 2020 e 2021 não houveram competições, né? Então, quando houve essa oportunidade da gente trazer, a própria organização nos procurou, querendo fazer realmente a prova no lugar, né, com uma estrutura para receber realmente esse momento que marcasse o retorno do trekking. E nós trouxemos aqui para fazer Edu Vale toda essa estrutura maravilhosa que a gente tem, tanto para a prova noturna como diurna. Então conseguimos trazer realmente, colocamos Avaré no calendário do trekking nacional e vamos esperando aí, as equipes todas não retornaram ainda, né? Esperamos que 2022 agora, com o retorno agora, Avaré também constando aí como etapa dos circuitos, principais circuitos de trekking do país também. Olha que interessante, o Grupo Edu Vale é um dos grandes patrocinadores de uma equipe avarense, né? E nós estamos num cenário lindo, que agora à noite nós vamos mostrar algumas partes aqui do desafio. Mas o que você pode falar dessa fazenda que pode proporcionar imagens tão bonitas e até muito importante, porque o esporte de aventura é um dos esportes que mais cresce no mundo, porque conecta o ser humano à natureza, né? E como que foi essa ideia de trazer na Fazenda Edu Vale e a gente ter essa possibilidade ainda de conhecer um pouquinho aqui do nosso canto também? As equipes, elas vêm de fora, né? Elas não são de Avaré, então elas precisam, para fazer provas noturnas, é desejável uma infraestrutura para receber, né, essas equipes que vêm de outras cidades. E a nossa Fazenda Edu Vale, ela foi no passado um hotel fazenda, né, que nós preservamos toda a infraestrutura do hotel e ampliamos toda a parte acadêmica e científica que os nossos cursos que têm aula aqui realmente aproveitam também, né? Então nós pudemos oferecer tudo isso para as equipes toparam, aderiram à ideia também, né? Então a organização veio, conheceu, ficou encantada, realmente conseguimos montar 3 provas aqui, né, nessa estrutura que oferece tudo, né? Então tem tudo. Inclusive a organização hoje estava perguntando, poxa, que legal, o que tinha aquele monte de gente aqui hoje, eles estavam em aula, tinha aula do curso de agronomia hoje pela manhã aqui e agora à noite com o evento aqui, né? Evandro, nós vimos aqui também a participação de vários alunos da Edu Vale de diferentes cursos, né? Como que é essa ideia da integração desses alunos junto a essas possibilidades que a Edu Vale traz nesses patrocínios de esportes e competições que ela traz para Avaré e gerencia de certa forma? Que grupos que estão aqui que cursos que estão aqui representando a Edu Vale? Hoje nós temos os cursos da área de saúde, como o pessoal de enfermagem, o pessoal de fisioterapia e de nutrição. Então o pessoal de nutrição com toda a orientação nutricional dos competidores e também nós estamos coordenando um momento neutralizado, neutro, né? Que a equipe do Vale daqui a pouco com vocês vão também até o neutro daí, né? As equipes largando ali agora. E é o momento ali de descanso no meio da prova, onde eles fazem toda uma reposição, né? Uma alimentação com frutas, água e tudo mais, e o nosso pessoal de nutrição está ali também disponível para eles, nosso pessoal de fisioterapia, pessoal de enfermagem, então toda a área de saúde, aquilo que precisar, os competidores precisarem de apoio, nós estamos aqui. E o pessoal de administração, ajudando em toda a organização do evento junto com a gente também. Então, coordenadores, professores, alunos, todos dando esse suporte, esse apoio aqui também. Eu quero agradecer, Evandro, por toda a explicação que você deu para a gente aqui e para a gente entender um pouquinho mais sobre a participação do Grupo Edu Vale nesse Desafio Brasil de Trekking. Muito obrigado e espero uma próxima para a gente estar junto em mais um evento. Muito obrigado. Estamos aqui agora na torcida pela nossa equipe. Eu não posso, como estou na organização, eu não posso ir para a trilha, mas fico aqui me coçando. Já são 2 anos sem ir para a trilha, faz falta, mas a nossa equipe está aí.
E vamos ver. Estamos buscando um belo resultado aí nesse Desafio Brasil. Nós vamos ver mais flashes do Desafio Brasil ao decorrer do campeonato. Vamos mostrando pequenos trechos para vocês. Tá legal? Estamos aqui com o Esdras, é um dos organizadores desse Desafio Brasil de Trekking, que está sendo realizado uma etapa aqui em Avaré. Na verdade, é um primeiro desafio que está sendo realizado aqui na cidade de Avaré, noturno de trekking, patrocinado pela Faculdade Edu Vale. Esdras, antes de mais nada, muito boa noite, tá? Tudo bem? Esdras, o que é o trekking para as pessoas entenderem bem o que é esse esporte que liga a gente e conecta tanto com a natureza? Boa noite a todos. O trekking é uma ideia interessante, que ele surge dos ralis de regularidade de carro, de moto, de jipe e de bicicleta. Então a gente trouxe a pé a prova de regularidade, que é o trekking de regularidade. Então isso faz com que um trabalho em equipe, divisão de tarefas e o contato direto e muito importante com a natureza, né? Esdras, quantas equipes estão distribuídas hoje aqui nesse desafio e como é dividido, na verdade, uma equipe de trekking? Tá. Nós temos equipes aqui que vêm de Sorocaba, de São Paulo, equipes de Avaré, equipes de Botucatu. Então pessoas de vários lugares, né, que vêm para participar da prova. São pessoas que gostam do esporte, né, que é uma atividade bem saudável. E eles se dividem basicamente em 3 maneiras. A primeira é uma navegação, onde você tem uma planilha de regularidade, onde tem uma pessoa que navega. Segundo, é uma pessoa que controla o tempo, porque uma prova de regularidade não ganha a pessoa que for mais rápida, e sim que for mais regular. Terceiro, tem uma pessoa que controla a passagem nos postos de controle. No percurso você tem vários postos de controle, que eles não sabem onde estão. Cada equipe recebe um chip e esses postos de controles eletrônicos, eles têm que ser encontrados no percurso. Se eles fizerem o percurso corretamente, eles passam no posto de controle, anotam o tempo e depois entregam um chip no final da prova para a gente e a gente sabe se eles fizeram o percurso corretamente ou não. Um esporte de orientação requer muita concentração. Você poderia me falar assim, quais são os benefícios do praticante de trekking? A concentração é uma das coisas mais importantes do enduro a pé, né? O trekking, na realidade, ele tem assim, um grupo de pessoas que naquele tempo de prova, eles estão focados em um objetivo. Então o objetivo é fazer o percurso no tempo que a organização solicitou, um percurso que eles não conhecem, passando por trilhas na mata, riachos, lama, terra, etc., no tempo exato e controlando o tempo. Então a ideia básica é que esse trabalho em equipe é muito importante para a concentração das pessoas e para dividir tarefas. Tanto é que a gente usa muito isso em empresas, fazendo trabalho em equipe em empresas, para que aflora nas pessoas aquilo que elas têm de melhor dentro de uma organização, né? A divisão de tarefas, que é importantíssima. Tá? Parece que é um importante esporte coletivo, que depende do grupo todo estar participando corretamente, né, nessa precisão dessa orientação, para conseguir chegar no objetivo final. Esdras, das equipes que estão aqui, quais equipes, por exemplo, a gente pode citar que são equipes que sempre estão despontando no cenário nacional do trekking ou enduro a pé? É um esporte coletivo, sim. É importantíssimo o trabalho em equipe e divisão de tarefas aqui. Aqui não, se você não dividir as tarefas corretamente entre o seu grupo, e não importa se o grupo é misto, masculino, feminino, não importa a idade, importa que cada um assuma a tarefa para ele com vontade, com percepção. É exatamente como um jogo de futebol, né, onde você tem várias posições e cada um assume a sua posição. Aqui é importantíssimo. Tem equipes como a Fastwood, por exemplo, que tem 30 anos já fazendo trekking. Então ele está comemorando os 30 anos dela. Então hoje eles já são mais velhinhos, mas continuam andando.
E isso é importante. A equipe Maisena, a equipe Sabesp, a Associação Sabesp, que é patrocinada pela Sabesp, que acha importante, a empresa acha importante que esse grupo de pessoas que são gerentes e diretores venham participar das provas e tenham contato com a natureza, que é hiper importante. Então, são equipes que se destacam, que estão participando hoje aqui da prova. Então. Esdras, você que tem muita experiência com endurapé, o trekking, o que você achou da Fazenda Eduvale? Você que foi um dos organizadores aqui dos pontos de controle, o que você achou da Fazenda Eduvale, dessa estrutura proporcionada para fazer a prova aqui? Um local muito interessante, não só para endurapé, como você consegue fazer um percurso. Esse percurso deve ter aproximadamente aí uns 8 quilômetros caminhando, como também para outro tipo de provas que você pode fazer aqui, né? Provas rústicas, que é interessante. O interessante é que a fazenda te proporciona um local onde você tem vários tipos de paisagens, né? Mata, trilha na mata, estradinha, e você pode fazer uma corrida, fazer alguma coisa aqui. Então, acho que esse local aqui é interessantíssimo para fazer esse tipo de competição. E espero que as pessoas, se puderem, vir conhecer a Fazenda Eduvale aqui, né? É muito interessante. Muito obrigado pelas suas explicações, viu, Esdras? E espero que a gente possa se divertir ao longo dessa competição, que começa hoje e vai até amanhã com mais 2 etapas. A gente está na etapa noturna, só para a gente ressaltar, serão mais 2 etapas amanhã, né? E tem também divisão da elite e do amador, certo? Só poderia diferenciar para a gente qual que é o grande diferencial entre o pessoal da elite e o pessoal do amador, assim chamando? Hoje tem uma prova noturna, né, que a gente chama sempre de Enduro da Lua, onde eles navegam à noite e tem que usar equipamentos que eles trazem normalmente, lanternas, etc. Amanhã nós temos 3 provas, uma de trekkers, que são os iniciantes, e 2 provas da elite graduados. A ideia básica é o seguinte: quem vem pela primeira vez praticar o endurapé, e qualquer pessoa pode vir, que gosta de caminhar, e que nem precisa gostar, porque muitas pessoas que não caminhavam vêm e começam a caminhada, que qualquer pessoa participe, mas ela não começa na elite e nem na graduados, ela começa na categoria trekkers, onde as provas são mais simples, mais fáceis e dá para todo mundo fazer sem problema nenhum. Depois, passado um ano, ele pode ir para graduados, dependendo da classificação dele, pode ir para elite, entendeu? E é isso que acontece aqui. Também quem quiser se deslocar para Botucatu, que é aqui pertinho, tem o circuito ProQuesta de trekking, que também está aqui junto com a gente, fazendo esse trabalho, né? O ProQuesta é um local interessantíssimo, com paisagens maravilhosas naquela região e tal. Então essa região toda, Botucatu, Avaré, tem muito potencial para caminhada, viu? Venham, caminhem, caminhar é importante. Muito obrigado. Nós estaremos acompanhando todo o campeonato do Desafio Brasil de Trekking e a gente agradece ao Esdras e toda a organização por explicar melhor para a gente o que é essa modalidade que cresce tanto do esporte de aventura. Obrigado, Esdras, e até breve. Eu que agradeço. Estamos aqui com a doutora fisioterapeuta Silvia Barrilho. Ela é coordenadora do curso de fisioterapia da Faculdade Eduvale. Doutora, tudo bem? Boa noite. Antes de mais nada, eu gostaria que você desse um feedback para a gente sobre o papel da fisioterapia, principalmente no meio do esporte, né? Ela que é tão crescente nesses anos, né? E ela se envolve profundamente no meio do esportivo. Qual que é o papel da fisioterapia no meio do esporte? Boa noite, Amauri, tudo bem? A fisioterapia, ela tem se despontado no esporte, né? E, infelizmente, quando aparece na mídia é por conta de algum atleta que se lesionou, né? Mas a fisioterapia, ela também tem um papel na prevenção, né? Então, hoje tem o fisioterapeuta desportivo, é uma especialidade do Conselho de Fisioterapia, e acompanha o treino do atleta junto com o preparador físico, né? E para evitar lesões, algumas orientações e, no caso de ter alguma lesão, o fisioterapeuta acompanha imediatamente, né? Acompanhando o
o jogo, o momento do esporte em que possa ocorrer uma lesão, e depois a fisioterapia desportiva, que é uma fisioterapia que é intensa, né? Ela acontece o mais precoce possível, depois da lesão ou depois de uma cirurgia na fisioterapia desportiva, né? E ela é intensa, porque enquanto numa pessoa que não é um esportista, você faz o acompanhamento 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, na desportiva é intensa. São todos os dias e muitas vezes 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, né? Muito boa recomendação. Professora, eu notei que você está com um grupo grande de alunos, né? E qual é esse papel que você coloca dessa participação dos alunos junto a essas modalidades esportivas que a EduVale patrocina ou tem participação em eventos assim? Como que você vê essa possibilidade para o aluno? Hoje nós estamos aqui para os alunos experimentarem o que é uma competição, conhecerem o que é competição, mas estamos também aqui à disposição dos atletas caso haja alguma lesão, né? É um esporte de baixa intensidade, né? Eles têm uma probabilidade muito pequena de lesão, mas eles estão aí, né? Caminhando e pode ser que pisem em algum local que faça uma torção ou que possa ter algum tipo de lesão, né? Então a gente está aqui prontos para esse tipo de atendimento e também preventivamente, né? Se eles quiserem, nós estamos aqui para um aquecimento ou para um alongamento final, nós estamos à disposição das equipes. Você sente assim que essa possibilidade de trazer o aluno junto a competições é uma forma dele vivenciar mais fácil qual é o papel do fisioterapeuta? Nesse caso, a gente está falando do esporte, seria uma coisa bem interessante assim para o nosso aluno? Sim, nós temos nas diretrizes curriculares, né, um ponto muito importante. Nós precisamos oferecer para o estudante a prática desde o início. Né? É uma prática que ele já vai atuar? Não, é uma prática que ele vai observar e que quando ele tiver a teoria, ele vai estar, já observou, ele já está se aproximando do que é a prática da fisioterapia e ele consegue associar a teoria com a prática. Então o aprendizado é muito melhor. E essa prática vai aos poucos, num crescente, se aproximando da prática do estudante de fisioterapia quando ele for fazer um projeto de extensão, o estágio e atender o próprio paciente. Então esse crescente do que é a prática da fisioterapia vai desde o primeiro ano. Assim a gente atende as diretrizes curriculares do curso de fisioterapia. Muito bem, quero agradecer a professora doutora Silvia, tá, por todo o esclarecimento que você deu para a gente sobre o curso de fisioterapia e a participação do fisioterapeuta desportivo, tá, e por proporcionar esses alunos a vivenciarem isso num evento tão grande que nem o Desafio Brasil de Trekking da EduVale. Obrigado, tá bom? Obrigada. E até a próxima. Estamos chegando ao fim da prova aqui do Desafio Brasil, a etapa noturna do Desafio Brasil de Trekking, pela Faculdade EduVale, tá? A gente vai saber um pouquinho mais como foi o dia de hoje. Tudo bem? Tudo bem. Você é de que equipe? Minha equipe se chama Fastwood, é da cidade de Votorantim e tem os integrantes da equipe Lost, que é da cidade de Sorocaba. A sua equipe, a gente sabe que é uma das mais antigas que tem aqui da competição de trekking. E você poderia falar um pouquinho mais como que essa equipe surgiu, já que parece que ela tem quase 30 anos de existência? Isso, não, a gente completou 20 anos em janeiro e aí a gente começou em 2001, uma prova em Sorocaba. E aí a gente gostou, começamos a competir. Hoje nós somos a equipe com mais provas disputadas, são 467 provas. Então a gente já viajou o Brasil inteiro em campeonato brasileiro, já fomos campeões em alguns circuitos. Tanto é o circuito ProQuest aqui de Botucatu, a gente é bicampeão já. Jean,
com tantas provas assim, existe uma grande diferença do dia para a noite, eu imagino, do trekking, né? No desafio, por exemplo, quando a categoria é feita à noite, quais são as precauções e qual que é o grande diferencial de fazer à noite? E hoje a gente teve uma proporcionalidade de uma noite muito bonita, mas o que você pode falar para a gente de diferente que acontece entre as provas que são feitas à noite e de dia? À noite já tem essa dificuldade que você não enxerga uma metragem muito longa, né? Você enxerga apenas ali 10 metros à sua frente. Então, você tem que estar muito bem concentrado, tem que ter uma equipe bem alinhada no passo, no cálculo e na navegação, porque se você tem algum erro e se perde, você consegue se colocar no tempo e na trilha novamente num tempo muito rápido. Agora, se você estiver meio perdido, aí você fica perdido mesmo, passa algum tempo. Jean, a prova aqui na Faculdade Edu Vale mostrou-se com diferentes percursos, como toda a categoria de trekking é. O que você achou da fazenda e se ela proporcionou um visual diferente, já que você tem tanta experiência em outras provas assim? Sim, foi bem bacana a prova aqui, a estrutura é muito boa, as trilhas muito bacana. Tem um trecho que a gente passou, teve um barulho no mato de algum bicho de um porte grande, a gente acha que é um jacu, né? Que é uma ave. Mais à frente a gente percebeu capivaras pulando no lago, então você vê que ainda tem a natureza viva num ambiente próximo à cidade. Isso para a gente é muito bacana, é uma coisa que a gente gosta aqui preservar, né? Fazer a trilha, mas sempre em contato com a natureza, isso não tem... A gente faz um esporte que a gente gosta e ainda por cima, no meio natural, isso é coisa que só o trekking proporciona. Jean, o que eu percebi nas equipes de trekking, né, a variabilidade de idades é muito grande, isso parece ser uma coisa importante, né, até porque para fazer com que o esporte mantenha-se divulgado, tá? E ela não tem idade limite, é isso? Você pode ter, assim, uma entrada no trekking, desde que idade você acha que seria bom e qual a idade limite, se existe, se não existe? Existem algumas vezes que acontece trekking kids, já para criança mesmo. Mas para uma competição como essa aqui, a partir dos 12 anos já dá para fazer, tranquilo. E o limite não tem, porque eu conheço, por exemplo, um competidor que tem 70 anos e ele termina a prova mais inteiro do que eu. Ele compete a nível nacional, muito bem. E não só ele, tem muitos outros competidores com uma idade já avançada. A média do trekking hoje é acima dos 40 anos, né? Então é muito saudável. Jean, para a gente finalizar, tá? Você acha que a prova ela vai se definir pelo comportamento das equipes em ser mais rápido ou, na verdade, em ser mais preciso? E como que você torce pela outra equipe adversária ou o trekking tem essa coisa também de ter a competição, aquela disputa de torcer contra, ou isso na família trekking não acontece? Então, já são 20 anos, né? Hoje eu encontro o pessoal aqui, é como se fosse amigo, faz 20 anos que a gente se encontra. Então tem a competição, mas não aquela de você querer que o outro vá mal. Aquela é fair play, né? A gente participa bem do fair play. A gente não percebe que a outra pessoa, a equipe vai errar muito, a gente avisa, não é mesmo por aí. Porque a gente não quer que ninguém se prejudique tanto, né? E a competitividade fica na regularidade. Aquela equipe mais regular é a que ganha. Então vamos jogar limpo, todo mundo se ajuda, mas de uma forma esportiva, né? E termina tudo, todo mundo senta junto, dá risada e fica conversando até altas horas, aí contando as histórias do trekking. Eu quero agradecer a você, Jean, pela sua explicação. E a gente está encerrando aqui mais um Desafio Brasil de Trekking da Edu Vale. Muito obrigado. Estamos aqui com a atleta Cris Ressan, tá? Ela que é da categoria Elite, está disputando por uma equipe de Botucatu. E eu gostaria de que você contasse um pouquinho para a gente sobre a sua experiência com o trekking. Como que você começou e como que é esse esporte, tá? A Cris, que é de Avaré, tá? E uma das mais antigas competidoras aqui da nossa cidade.
Na verdade, hoje eu sou como graduadas, né? Estou com a equipe de Botucatu, que é pedal do garotinho. Mas eu comecei o esporte em 2006, mais ou menos, acho que foi em 2006, com uma equipe chamada As Botas Já Chamam. Era formado comigo, meu irmão, um amigo, o Rogério, a Areli. E nessa equipe passaram vários participantes. E eu acho que lá por volta de 2011, mais ou menos, a gente parou. Nisso a gente evoluiu de trekkers para graduados, na época não tinha elite. E depois eu parei, a equipe acabou desmontando. E em 2015 eu voltei aqui, em Botucatu, que a prova está sendo em Avaré, mas a organização é de Botucatu. E eu voltei com uma amiga, a Josi, que ela também participou de algumas provas com as Botas Já Chamam. E daí a gente voltou firme, eu e a Josi, em 2015. A gente voltou num desafio de 2015. E daí a gente continuou, a gente foi fazendo, a gente entrou como elite depois. E aqui deu uma paradinha e eu comecei a participar do circuito paulista de trekking, que é mais na região de Itu, por lá. Quais são os grandes benefícios que você acha que o trekking trouxe para a sua vida? Eu amo, eu sou muito suspeita para dizer, né? Porque eu adoro esse contato com a natureza. É um esporte que eu faço há muito tempo, né? E, nossa, amizade, os amigos, o esporte em si, né? A caminhada, que é bom para o corpo, tudo mais, a amizade que a gente faz, que eu acho que é a coisa mais gostosa que a gente tem, sabe? Então, eu sou apaixonada pelo trekking. Essa coisa de vocês usarem muita orientação, a regularidade, a sintonia dos tempos, isso para a sua vida traz benefícios de certa forma profissional também? A regularidade, porque assim, como é uma atividade em equipe, né, a gente depende do contador de passo. O trabalho em equipe é muito bom, porque assim, aqui a gente trabalha, um conta passo, o outro vê o tempo, o outro vê a bússola. Então, ajuda muito em relação ao trabalho em equipe, no trabalho, no dia a dia, assim, essas coisas. Muito bem. Quero agradecer a Cris, tá? Espero muito boa sorte amanhã para você e para todos os competidores. Obrigada. Encerramos hoje aqui o Desafio Brasil de Trekking da Edu Vale, da ProAquesta e da Mochila BR. E voltaremos amanhã com as outras 2 categorias e as 3 etapas dessa competição. Muito obrigado na Do Vale Esportes, da Do Vale TV. Até mais.